O vento não sopra mais. Não há mais vento no vilarejo de São Miguel do Vales, só o silêncio que se ajeita entre os telhados de zinco enferrujado, entre as árvores secas que parecem ter sido esculpidas por mãos que não são humanas. O sol se põe atrás das colinas como um olho fechado e o mundo inteiro parece estar segurando a respiração. Na entrada do povoado, onde a estrada de terra termina em poças de lama seca, há uma casa. Uma casa que já não deveria existir. Um corpo de pedra e madeira podre que se recusou a desabar, que se recusou a morrer. Está lá há 70 anos, desde o dia em que o último morador, um homem chamado Elias, desapareceu, deixando atrás apenas uma pilha de roupas dobradas sobre uma cadeira de balanço e uma caixa de música que ainda toca, mesmo sem corda, em horas que ninguém consegue explicar. Os moradores não falam da casa. Quando precisam atravessar a estrada que passa perto dela, olham para o chão, não olham para cima, mas a quem olham. E a quem escute. Na noite de 31 de dezembro, o ano acabando, uma mulher chamada Clara chegou com um carro velho, os faróis quebrados, uma mala de couro gasta e um relógio que parou no momento em que ela entrou na cidade. Ela disse que estava em busca de um lugar para se esconder, que precisava de silêncio, que precisava de lembranças. A dona da pensão no centro disse que o aluguel era caro, mas Clara pagou em dinheiro vivo, em notas amareladas, como se tivesse saído de um cofre enterrado. Ela escolheu a casa. Não foi por acidente. A casa a chamava, como quem chama pelo nome em um sonho, como quem sussurra no escuro, você voltou. Clara não sabia que era a última pessoa a entrar ali, nem que a casa estava esperando, nem que, na verdade, a casa nunca saiu do tempo. No primeiro dia, ela limpou o pó, abriu as janelas. O vento não entrou, o ar estava parado, o ar estava vivo. Ela sentiu isso, uma leve pressão no peito, como se alguém estivesse respirando junto com ela em ritmo lento, pesado. Não era o vento, não era o coração, era algo maior, mais antigo. No segundo dia, ouviu a caixa de música, a mesma que o velho Elias deixara. Uma melodia infantil desafinada, quebrada em alguns acordes. Tocava sozinha à meia-noite. Clara ouviu vindo do corredor escuro. Levantou-se com o cobertor no pescoço e caminhou até lá. A caixa estava sobre o aparador do salão, a tampa aberta, a música ainda rodando. As figuras dentro da caixa, duas bonecas de madeira, estavam viradas para o lado, como se tivessem olhado para ela. Ela fechou a tampa, a música parou, o silêncio voltou, mas o silêncio não era vazio, era repleto, como se o ar tivesse memória. No terceiro dia, Clara começou a ver coisas. Primeiro foi no espelho do banheiro. Ela se olhou e viu alguém atrás dela, alguém que não estava lá. Um homem com roupas antigas, olhos sem brilho, a boca aberta num sorriso sem dentes. O rosto não se movia, mas os olhos se moveram, como se estivessem reconhecendo o rosto dela. Ela virou-se, nada, só o vapor do chuveiro ainda quente. O espelho estava limpo, o homem não existia. Mas ela sentiu o cheiro de cinzas e de algo queimado, como o cheiro de carne queimada no fogo do inferno. Um cheiro que não deveria estar ali. No quarto dia, começou a sentir o chão se mover, não como um trem, não como um terremoto, como se a casa estivesse respirando, como se as paredes se estivessem expandindo e encolhendo. O piso do corredor estalava, mas não era o madeiramento velho, era um som de passos, passos que não vinham de dentro da casa, vinham do chão. Ela tentou sair, mas a porta da frente estava trancada, a chave estava no lugar certo. O trinco funcionava e ainda assim a porta não abria. Quando tentou quebrar a maçaneta, sentiu uma dor aguda na mão, como se tivesse tocado um ferro em brasa. Quando olhou, havia um círculo escuro na palma, como se algo tivesse mordido a pele. No quinto dia, Clara começou a contar, não o tempo, não a idade, a contagem regressiva. Ela descobriu um diário escondido sob o piso da sala, escrito em tinta que parecia sangue seco. Escrito por Elias, o último morador. Nele havia uma frase repetida em letras tremidas, quase rabiscadas. O último ano da casa é o ano em que ela se fecha. Quando o sol se põe no dia 31, o tempo para e começa a virar, mas não para o futuro, para trás, para dentro,
para o que não deveria ter sido. Ela leu isso na madrugada do 6º dia. E então, no meio da leitura, o relógio da parede parou. O relógio que ela mesma havia consertado 3 dias antes. Não foi por falta de bateria, foi porque o tempo parou. No 7º dia, ela começou a ver os olhos. Não eram olhos humanos, eram olhos que não deveriam existir. Olhos redondos, sem pupilas, sem brilho, mas que enxergavam. Olhos que estavam em todos os lugares, nas paredes, no teto, nas roupas penduradas, nos espelhos, em cada rachadura da madeira. Eles não piscavam, eles observavam. Ela gritou por ajuda. Gritou pelo nome do marido que morrera há 5 anos. Gritou o nome do filho que não existia, mas ninguém veio. Porque ninguém podia vir. A casa estava isolada, não do mundo, do tempo. Ela começou a entender. A casa não estava abandonada. Ela estava esperando. No 9º dia, a contagem regressiva começou, não com um relógio, não com um cronômetro, com o próprio universo. Clara percebeu que o céu, quando olhava pela janela, estava distorcido. As estrelas não tinham posição. Eram desenhadas em padrões que não existiam na realidade. As constelações estavam invertidas. A Via Láctea se dobrava sobre si mesma, como um caderno que alguém tentava fechar com força. Ela sentiu o chão se abrir, não literalmente, mas o chão se movia. Como se o mundo fosse um quebra-cabeça mal montado e alguém estivesse trocando as peças. Então, no dia 30 de dezembro, às 23h47, ela encontrou o relógio. Era um relógio antigo, de parede, com ponteiros de prata. Estava no corredor onde nunca havia estado antes. Os ponteiros marcavam 23h47, mas o relógio não funcionava. Ainda assim, ao olhar para ele, Clara sentiu o tempo reagir, como se o relógio fosse o centro da casa. E então, no dia 31, às 23h47, ela começou a contar. 10, 9, 8. Ela começou a falar em voz alta, como se fosse uma oração, como se fosse uma fuga, como se, ao dizer os números, pudesse escapar do que viria. 7, 6, 5. Mas os números não vinham do relógio, vinham da casa, do chão, da parede, da sombra que se estendia do teto até o assoalho, sem ser tocada pelo sol. 4, 3, 2. A caixa de música tocou, mas agora a melodia era diferente, era mais rápida, mais aguda, como se estivesse se apressando. O mundo parou. Não foi um silêncio, foi um vazio, como se todos os sons do universo tivessem sido sugados, como se o ar tivesse se desfeito. E então algo apareceu. Não foi um som, não foi uma luz, foi uma presença, uma forma que não tinha forma, uma coisa que não podia ser nomeada, uma coisa que não tinha direito de existir. Ela viu porque no fundo sempre soube. A casa não era feita de pedra e madeira. A casa era um buraco no tempo, um buraco que se fechava no fim do ano, um buraco que uma vez por século se abria para receber o que não deveria ser trazido de volta. E ali estava o que não deveria estar ali. Algo que não era humano, não era animal, não era coisa, era homem. Tinha a forma de um homem, mas o rosto era um vazio. O corpo era feito de sombras que se moviam como se fossem livres. As mãos eram longas, finas, com dedos que se dobravam em ângulos impossíveis. E os olhos eram buracos no mundo, buracos que não só viam, mas lembravam. Clara não gritou, não conseguiu. O que estava ali não era uma criatura, era uma lembrança, uma memória de um tempo que nunca existiu, um nome que nunca foi dito, um rosto que deveria ter sido apagado. Ela entendeu que o último ano da casa não era o ano que acabava, era o ano que começava de novo. O relógio parou no número 1, mas a contagem regressiva não terminou. Porque o número 1 não era o fim, o número 1 era o começo. E o que estava ali não era um invasor, era o guardião. E o guardião estava contente. Ele não queria destruir a casa, ele queria que ela fosse fechada. E Clara, ali no
percebeu que não era ela quem estava contando os segundos. Era a casa, e a casa estava contando com ela. Ela sentiu o ar mudar. Não era ar, era memórias. O chão estalou, as paredes se curvaram, o teto se desfez em pedaços que não caíram, eles flutuaram, como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo. E então a coisa falou, mas não com palavras, com silêncio, com dor, com o som de 1 milhão de vozes sussurrando ao mesmo tempo. E as palavras foram: você voltou, não há escapatória, o ano não termina, ele se repete, você já esteve aqui antes, todos nós estivemos, você é a última e a primeira. Clara caiu de joelhos. Ela não se lembrava, mas algo dentro dela lembrava, um nome, um rosto, um lugar. Ela sentiu o cheiro de cinzas, o cheiro do fogo, o cheiro de sangue seco, o cheiro de um corpo queimado. E então tudo voltou. O dia em que ela entrou na casa, o dia em que ela morreu. Não foi ontem, foi há 70 anos. Ela não era Clarice, ela era a última pessoa que entrou na casa. A última antes do fim, a última antes do começo. E a coisa sorriu, mas o sorriso não era de alegria, era de reconhecimento, porque ele a conhecia. Ela era deles. A casa não estava esperando por um novo morador, estava esperando por ela. E quando o relógio finalmente voltou a andar, agora marcando 00H00, o mundo não mudou. Apenas se fechou. E no silêncio que se seguiu, a casa respirou. E a contagem regressiva começou de novo. Desce 9, 8. E dessa vez não foi Clara quem falou. Foi a casa, e a casa não estava sozinha, porque no fundo da casa, na última sala, onde ninguém havia entrado desde o dia em que Elias desapareceu, havia um espelho. E no espelho havia uma mulher que não era Clara, mas que sorria e dizia com a voz de Clara: o último ano está terminando, o próximo começa e você está vindo. E a casa esperou, porque o ano não termina, ele se repete, e a casa nunca está vazia. Ela só espera, ela só chama. E na última noite do ano, quando o mundo olha para o céu e espera a virada, a casa está lá, com a porta aberta, com a caixa de música tocando, com a contagem regressiva pulsando nas paredes, com o que não deveria estar ali. Agora olhando, agora esperando, agora contando. 7, 6, 5. E você escutou, você ouviu o relógio, você sentiu o chão se mover, você viu os olhos, porque a contagem está acontecendo. E o próximo número é o seu.